o teu sketchbook não precisa ser uma obra de arte. Depois que eu me livrei dessa ideia de que eu preciso ter um desenho perfeito, um sketchbook perfeito, com as folhas perfeitas, um material, tudo ideal, depois que eu me desprendi dessa ideia, o meu desenho começou a fluir muito melhor e eu comecei a me divertir muito mais com os meus desenhos. Se o algoritmo já te pegou, principalmente no Instagram ou no Pinterest, tu começa a ver muitas obras de arte, muitos sketchbooks, e apesar do discursinho meio... eu fiz aqui rapidinho um esboço, ou eu fiz aqui um esbocinho bem simples para vocês, aí vocês olham uma obra de arte aquilo ali, e a grande parte dos sketchbooks que aparecem nessas redes são geralmente lindíssimos, com todas as páginas perfeitas, com cada uma das pinturas extremamente bem acabadas e tal. Isso prejudica bastante a nossa autoimagem ou a nossa relação com o desenho, na minha opinião, que deve ser uma relação de exploração, uma relação de experimentação, de abraçar o erro e de deixar de lado um pouco uma pretensa perfeição ou comparação até com obras e desenhos e pinturas de outras pessoas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma tour no meu sketchbook atual, que eu larguei ontem, tá? Que eu acabei ontem, na verdade. E eu quero mostrar um pouco para vocês a minha relação que eu tô tendo com os desenhos ultimamente, nesses últimos meses aí, e que não significa que seja a relação que tu deve ter com os teus sketchbooks, a forma como tu deve interagir, ou como tu deve utilizar o sketchbook, e assim por diante, mas eu acho que mostra um pouco, pelo menos, de como a gente não precisa ter sketchbook perfeito. A gente não precisa estar o tempo todo fazendo ótimos desenhos, ou fingindo ou mentindo pra gente mesmo que aquele sketchbook aquele desenho foi feito em 5 minutos e na verdade tu passou muito tempo aperfeiçoando e fazendo ele, porque isso é quase mais uma performance que a gente precisa ter nesses tempos de algoritmo, de redes sociais, do que essa relação do desenho contigo mesmo e dessa conversa que precisa existir entre o que tu tá fazendo, o que tu tá colocando no papel, o material que tu tá utilizando e as explorações que tu precisa fazer, tá bom? Vamos passar aqui então para esse sketch aqui, que eu comecei no dia 5 de abril, só fui terminar hoje, então eu também pulo muito entre diversos sketchbooks, assim, mas esse aqui é um dos meus preferidos porque ele é um sketch que eu que fiz, com algumas artes minhas e tudo mais, mas uma coisa especial é que ele é feito com um papel super fininho, é um papel, uma gramatura baixíssima, é um sulfite simples, não deveria aguentar muita água, não deveria utilizar certos materiais nele, mas essa é a coisa interessante, assim, eu uso muitos materiais, eu uso aquarela, eu uso marcadores, enfim, uso diversos materiais do tipo para entender um pouco, explorar e não me atentar muito a uma pretensa perfeição que existe nesses materiais, tá? Então, uma coisa curiosa, assim, que eu geralmente coloco a data e o que eu tô fazendo naquele momento enquanto estou desenhando, e que muitos dos meus desenhos aqui são desenhos de espera, desenhos onde eu tô aguardando alguma coisa acontecer, e aí ao invés de olhar o celular ou fazer algum outro tipo de atividade, eu tiro o sketchbook do bolso, né, porque ele é um sketchbook bem pequenininho, assim, e estou sempre levando ele junto comigo, com uma caneta e tudo mais. Então esse aqui é um sketchbook de aguardar. Então esse aqui era aguardando o pastel, e aí eu desenhei, eu não sei se isso é super comum em todo lugar do Brasil, mas pelo menos aqui em diversos lugares tem, né, uma tesourinha para cortar o ketchup, a mostarda, essas coisas assim. É lá muito higiênico, né? Mas, enfim, eu fiquei super orgulhoso desse desenho, porque eu sou péssimo em desenhar objetos físicos, digamos assim, com uma certa perfeição de perspectiva e tudo mais. Foi uma das coisas que me tirou dos desenhos na faculdade, assim, me demovia do desenho à mão, porque os desenhos eram muito ruins numa perspectiva, num ponto de vista do design, né, que foi o que eu estudei. E esse aqui eu gostei da forma como eu representei essa tesoura e tal. O segundo desenho já é aguardando o Uber, né, uns dias depois, e aí eu tava aguardando o Uber num horário ali específico e desenhei
esse vasinho de flores que tem lá em cima da minha mesa. E eu adorei esse desenho também, achei muito legal porque eu desenhei ele com negativos e tal, então só com uma caneta que eu adoro, é uma caneta acho que é essa Uniball Eye aqui, que ela tem o corpo colorido e é a ponta fina dela. Eu gosto muito de usar essa caneta. E aí eu fiz desenho enquanto tava guardando do Uber, assim. O Uber demorou bastante, tá? Porque eu não fiz isso aqui em 2 minutos, mas acho que, sei lá, deve demorar uns 10, 15 minutos. Mas eu gostei muito da maneira como eu representei, principalmente as flores aqui e esse fundo. Achei bem elegante esse desenho, gostei bastante dele. Aqui foi provavelmente às quase 9 horas da noite, eu desenho o Iberê. Então eu fui de bicicleta até o Iberê, é um caminho que eu faço de vez em quando. Então eu fui até lá. E é um certo registro, uma certa promessa que eu faço. Sempre que eu vou até o Iberê de bicicleta, dá uma ida e volta, dá quase uns 20 km, assim, 15 km na verdade. E aí eu chego lá e faço um desenho do Iberê, que é também uma forma toda geométrica e tal, mas é um lugar meio escuro de noite, lá não é muito seguro, então é um desenho super rápido que eu faço. Aqui são rascunhos, eu utilizo, né? Aqui era um rascunho de um curso de desenho, de uma coisa que eu fiz, de uma atividade de curso de desenho que eu tava propondo. Isso aqui é um futebol, participei de um futebol e a gente anota os gols e tal. Então pode ver que esse não é bem longe de uma perfeição, de uma dita perfeição de o que é um desenho, de que é um caderninho sketchbook, assim, que é o registro, a passagem do tempo daqueles momentos, diversos momentos que acontecem na vida e não só a dita pretensa da arte, né, do desenho e tal. Então é a vida acontecendo, assim. Aqui é um desenho de um prédio de Curitiba. Eu acabei não anotando a data desse aqui, mas eu tenho a memória dele, de como é que era esse prédinho aqui. Talvez eu coloque a foto em algum lugar aqui. Aqui é logo depois do futebol. Eu era um autorretrato, eu tava esperando o X, né? Um X aqui, uma janta depois do futebol, ali às 10h20. E aí com a cara toda ferrada e cansada. E aí foi um registro interessante, porque eu lembro que eu tava desenhando isso aqui enquanto eu tava esperando esse X. E uma família na minha frente estava conversando e tal, eu tinha uma criança olhando, me vendo desenhar, assim, e ela levantava e daí ela olhava tipo, fingindo que não tava olhando pra minha mesa, mas ela tava claramente olhando pra mesa, assim. E foi bem legal, porque daí eu conversei com o pai, a criança, mostrei pra ela e tal, falei do predinhos, ela ficou super empolgada, assim. E eu tenho um registro legal porque mostra um certo cansaço, assim, eu tava acabado. Eu acho que eu consegui registrar bem essa minha face lá. Daí eu até fiz um registro, na TV passa clipe de gangsta, rap dos inícios dos anos 2000, e na rádio toca 102.3, tipo soft rock. Era um registro interessante, porque nessa lancheria aqui, eu achava muito curioso, porque tava passando um clipe do 50 Cent e tocando, tipo, Eagles na rádio, assim. Então não tinha o som da TV, né? Era um lip sync muito, muito troncho, assim. Aqui tem uma série de aquarelinhas super legais, assim, porque uma amiga nossa, da minha namorada, ela foi viajar e deixou os gatos com a gente e tal. E aí a gente não deixou os gatos com a gente, né? Deixou os gatos sob nossos cuidados, então a gente ia no apartamento dela pra dar comida, limpar as caixinhas e tal. E aí, aqui era um registro dele, eu tentei fazer super rapidinho, só na aquarela, assim, sem muito... fazer um rascunho de aquarela, né? E aí, eu fiz ele, eu gostei bastante. Eu até fiz uma anotação que eu estraguei botando os bigodes, assim, mas eu gostei da forma como ficou, assim. E aqui é aquarela mesmo, né? Conjuntinho de aquarela e tal. E aqui tem diversos registros deles, assim, então é o Twin e o Pierre, então os nomes deles, eles fora de escala. Um é bem laranjinho, o outro é preto, mas eu tava com pouca... Aqui não é o Pierre, é o Twin correndo, né? Foi o contrário. E tem uns gatos muito feios, uns gatos que parecem uns lobos, uns cachorros, assim. Então ficou horrível. E esse aqui, esperando arepas, a gente tava esperando de novo um almoço de arepas, né? Uma comida típica da Venezuela, que abriu um restaurante ali perto de casa. E aí tinha umas florzinhas em cima, eu adorei o jeito que ficou essas florzinhas. Eu fiz direto na aquarela também. E gostei muito da forma como ficaram isso aqui. Eu geralmente tenho uma dificuldade muito grande, isso é uma coisa que eu quero melhorar e quero estudar, assim, é fazer as minhas aquarelas sem o traço do nanquim primeiro, né? Geralmente o que eu faço com os predinhos, principalmente, é o nanquim, e aí depois eu passo a aquarela, mas isso é um estilo muito específico, até do Urban Sketching, assim, que foi onde eu aprendi, onde eu me criei, digamos assim, desenhando. E aí eu gosto muito desse desenho porque eu consigo enxergar as formas, consigo ter luz e sombra e tal, só com aquarela, assim, que é uma coisa que eu acho muito difícil.
E eu admiro muito quem faz isso, assim. E é uma coisa que eu não faço com tanta frequência. E eu gostei muito disso aqui. Tá vazio. Aqui eu tava na redenção, fiz essa árvore ruim aqui. Acabou ficando ruim de novo, testando. E aqui, ó, aqui é na redenção, a gente tomou um checkmate, eu e a Ananda. E aí eu fiz o registro checkmate, eu gostei bastante de como ficou, assim, o estilo dele e tal. Ficou bacaninha. Aqui de novo, mais um futebol. Meu time ganhou e eu fiz um golaço. Porque a gente até marca com uma estrelinha quando a gente faz o gol. Um gol bonito. Aqui, aí de novo, né, sempre tem esse registro, eu faço o registro de futebol e depois eu coloco meu X, é um certo hábito. E aí de novo, acho que eu também fiz um desenho, um autorretrato de cansaço, assim, que eu acho que eu registrei bem aqui. Porque o X vem rápido, e aí eu lembro que o X chegou e eu ainda estava desenhando, né, mas enfim. Aqui de novo, fiz uns registros de gente, assim, de rosto, que é uma coisa que eu estou estudando. E aqui eu tenho uma dificuldade muito grande também em fazer os meus próprios gatos. Eu sempre brinco que eu nunca alcanço a beleza deles. E esse aqui é um desenho que a Mabel, ela tava dormindo no meu colo, e aí tava parecendo super tranquila. E eu acho que esse é um dos desenhos que eu mais gosto, assim, de gato que eu fiz até hoje, assim. Porque ele é um desenho simples, mas dá pra ver que é um gato e ele parece dormindo, ele parece tranquilo, descansado, que era o momento que a Mabel tava no meu colo e tava lá dormindo, bem tranquilo. E aqui a gente foi pro Honk, que é um evento onde várias, não são bandas, né, mas me fugiu o termo específico, assim, são várias, deixa eu pesquisar aqui, fazer um cortezinho aqui. Fanfarras, lembrei aqui. São várias fanfarras, né? São pessoas, né, tocando diversos instrumentos, geralmente tuba, metais e bateria e tal. Que é bem de carnaval, assim, o pessoal se reúne aqui em Porto Alegre. Eu tenho uma edição em Porto Alegre que vem gente de todo o Brasil. E a gente foi lá perto de um shopping aqui numa praça, que foi super bacana, assim. E aí eu lembro que eu tava usando All Star e tal, então eu tava usando Honk. E eu tava desenhando de pé, a gente tava vendo as bandas e eu tava desenhando, assim. Então é uns desenhos super toscos, mas é legal porque acho que tem esse momento também. Esses desenhos, eles registram um momento muito específico funciona quase como se fosse uma memória, assim, né? Diferente da foto, que tem o desenho perfeito ali. Isso é também um momento que me lembra, assim, quando eu tô fazendo esses registros, me lembra como eu tava me sentindo, o que eu tava enxergando e o que era importante para mim registrar naquele momento, né? E eu lembro que fiz vários desses desenhozinhos, assim, de pessoas tocando tubas e tal. Aí aqui, ó, um biguá, que é o Vitimaia, né? Tipo, é um pássaro, biguá, um pássaro bem grande, assim, e ele tava em cima de uma árvore e ele tava muito quieto durante muito tempo, assim, e as pessoas, o Tim Maia, acho que é uma das músicas, um dos artistas mais homenageados, né, por essas fanfarras, assim. Então, dia 1º de maio ali foi o Honk esse ano, e aí fiz esse registro do biguá lá em cima da árvore. Todas as fanfarras, elas levam estandartes, assim, né, então é muito legal, as pessoas levam seus próprios estandartes com os nomes, né, das bandas. Eu não anotei, são nomes ótimos, assim, que muitas vezes tem uma ligação ou com as pessoas ou com as músicas que essas fanfarras tocam e tal. Isso aqui é uma coisa, ó, apesar de não ter aproveitado aqui, o que eu faço, eu pego folhas, né, sobras de folhas de aquarelas aqui, que eu testo cores e tal, e eu colo com fita, assim. Então, às vezes, se eu quero ter uma possibilidade de fazer uma aquarela mais pesada, eu coloco essas folhas aqui no meio do caminho. Então, aqui mais gente do Honk tocando, e geralmente esses desenhos aqui eu faço muito naquela técnica que eu não olho, né? Eu não olho pro papel, então eu só vou traçando, olhando para as pessoas e traçando direto no papel, assim. Então sai esse estilo muito específico, assim, né? Aqui eu tô esperando a Nana na esquina. Eu gosto também desse desenho por algum motivo, porque pega uma perspectiva legal, assim, achei bonito essa maneira como eu registrei esse poste. Aqui também é o mesmo vasinho, aquele que eu desenhei lá na frente, o switch, parte dele. Vamos ver. Aqui eu tava matando tempo de faxina, então às vezes acontece isso também, tá lá dentro de casa, sábado, domingo aqui. E aí fiz esse desenho dessa folha que eu achei super legal aqui, acabou ficando super bonitinho, matando tempo de faxina. Um dinossaurinho que a gente tem lá em casa, eu gostei também como isso ficou na página, assim, achei interessante. Aqui umas falhas, gente, as minhas pessoas, assim, quando eu não tenho referência, que provavelmente estava desenhando sem referência. Às vezes com referência também fica péssimo, mas às vezes eu faço o rosto de gente, eu tenho bastante dificuldade em fazer retratos, pessoas, assim,
pequenos, principalmente pequenos, onde tem muitos detalhes, ou não é preciso muitos detalhes para definir o rosto, mas eu não consigo captar ainda quais são os elementos mais interessantes. E aí, às vezes, eu uso esses rascunhos para tentar simplificar esses desenhos, né? E para chegar nesse caminho, assim. Aqui é um exemplo, né? Tipo, o Dramin não gosta de desenhar, o Dramin é um dos meus gatos. E aí ele se move muito e tal, e minha memória de curto prazo para desenho é péssima, assim. É umas coisas que eu notei, eu não consigo desenhar, eu tenho que estar desenhando, por isso que eu gosto muito de desenhar olhando para foto e tal. Tenho dificuldade de modelo vivo, assim. Mas, enfim, né, são coisas que a gente vai melhorando e aí vai notando também nesses desenhos, assim, quando a gente está fazendo esses registros, a gente nota isso, né. Então, para mim estava agitado ali. Aqui era um pós-show da Lady Gaga, a gente estava reunido lá em casa e eu estava desenhando, rascunhando, por algum motivo eu desenhei me segurando o próprio caderninho, né? Então eu estava fazendo esse movimento aqui. Inclusive, não sei até se eu não passei por cima, assim, talvez, porque cabe direitinho aqui, né? Aqui eu estava fazendo sopa e... porque a Ana estava doente, eu acho, porque era meio-dia 31. E aí eu fiz o desenho dos frutos e legumes que estavam na cestinha, né? E acabou que foi um desenho super legal, eu gostei bastante desse registro aqui. E ele, quem olha talvez para ele sem saber o contexto, não tivesse escrito sopa, aqui ia ser mais difícil de identificar, assim, não tem muita pregnância, né? Mas eu não sei, eu acho que é uma melhora que dá para fazer. Aqui eu tava fazendo os gatos mais diagramáticos, assim, gostei bastante desse aqui. Esse aqui já não tanto, já não fica tão legal. Mas talvez seja uma saída para eu saber melhorar as formas principais dos gatos, assim, né? Aqui tem um outro registro que o Dramin parece um dinossauro, um gato meio dinossáurico, assim. Mas ele tava dormindo no meu colo, e aí dormindo eu consigo, né? Ele fica mais tempo parado e registrar melhor. Depois eu coloquei água tentei aquarelar isso, mas é uma tinta que não reage muito bem à aquarela e acabou manchando, assim, não ficou tão interessante. Mas esse registro, assim, esse detalhe mais fininho ficou muito bom, assim, eu gosto desse desenho, assim, me traz uma memória legal, domingo, depois do almoço. E aí aqui é a Mabel, de novo, depois foi dormir, aí ela adora que a gente deita e quase como se ela fosse um tigre, um leão, sei lá, deitado em cima de um tronco de árvore, então ela adora quando ele estica as pernas e deita. E esse registro é interessante e bonito também, assim. Eu gostei dele. Aqui é uma coisa que eu faço de vez em quando, que eu faço registros do Spotify. Então eu boto o Spotify pra tocar na TV e começa a aparecer as fotos, né, dos artistas e tal. E aí, esse do Lúcio Maia aqui, se eu não me engano, os integrantes da Nação, tinha algum... Enfim, não sei. Aí eu só desenhei ele ali, gostei desse desenho, desse registro. Umas anotações, aqui eu fui visitar minha avó, e aí almocei no Parecia, era a cadeira do restaurante. Depois a gente foi num lugar para comprar flor e tal, e daí tinha esse regador lá, eu tava desenhando, minha mãe tava escolhendo as flores e eu tava desenhando para variar. Aqui algumas das flores e tal. Eu gosto desse registro porque ele é um registro singelo, assim, mas a minha avó tá bem velhinha já, e registrei ela de alguma forma, ela tava dormindo, ela tá usando bengala agora, os chinelos dela e tal, eu achei singela até essa composição, assim, da forma como tá, né, então, não sei, achei bonitinho. Tem um carinho muito grande por esse desenho aqui. Aqui é o Dramin dormindo de novo, ele às vezes põe a mão, a pata na frente do rosto, ele não tava dormindo, tava tomando banho, então ele lambe a pata e limpa a orelha, né, isso é uma coisa que gatos fazem, técnicas. Aqui algumas anotações também, isso aqui são registros com outras canetas e tal. Aqui, reunião, né? Tava esperando uma reunião do Vila e tal. Aqui no Vila a gente tava fazendo uma reunião dos ateliês, cafezinho aqui. Aqui, de novo, eu tentei fazer retrato só com aquarela. E aí dá pra ver, né? Que ele não tem eu tenho dificuldade ainda com proporções e tudo mais do rosto, né? Não ficou perfeitíssimo, assim. Eu gosto desse registro de alguma maneira. E aí, aqui tem alguns rascunhaços mesmo. Aqui, esse é um gato que eu gosto. Tá difícil de ver, de enxergar, talvez. Ele tenha só com claro e escuro, assim, e com uma silhueta interessante. Eu gosto da silhueta, principalmente da orelha, assim. Acho que uma orelha bonita. Talvez o nariz fosse um pouco mais forte, ficasse um pouco mais registrado, assim, mas eu gosto desse registro de alguma maneira. De novo, os gatos feios. Aqui foi um show no Lola, em junho, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. No último andar tem um bar chamado Lola.
E tinha uma banda que eu gosto muito, assim, chamada Fresco Boys. Fresco Boys. E aí eles têm uma frontwoman, né? Uma vocalista, ela toca teclado e eu gostei muito, foi um rascunho que eu fiz, tava lá de pé e fiz, assim, desenhando, eu gosto dessa perspectiva meio torta, assim, é uma coisa que às vezes eu travo muito, começo a desenhar muito retinho as coisas, e quando eu me liberto e faço essas perspectivas, assim, eu gosto bastante quando elas acontecem e faz sentido, né? Aqui, às vezes, ultimamente eu tô em umas pequenas crises com meus desenhos, assim, porque eu tô achando eles muito comportados e tal. E aí eu tô tentando, às vezes, tentando buscar algumas outras perspectivas nos próprios desenhos, assim. E aí esses dias eu fui almoçar aqui perto, e aí enquanto eu tava esperando o almoço, tinha um saleiro, eu pensei, pô, eu podia fazer um desenho de um saleiro como se fosse um ponto de vista de uma formiga, né? E aí com essas grandes crateras, assim, e tal, eu gosto também. É um desenho simples, assim, mas bem que me chama bastante atenção. Eu acho que a formiga estragou aqui no fim das contas, eu botei ela por último. Se eu tivesse ela vazia aqui, o próprio ponto de vista já aponta para algo pequeno, né? Então, esse é um desenho bem que eu gostei de fazer. Até foi ontem, do Dramin. Só a face dele, só o rosto dele. E ele é bem ativo, assim. Eu gosto desse desenho por algum motivo. Ele fica bem... É super simples e tem um gato ali. E aí, que é uma planta, tava tentando de novo desenhar em negativos, né? Eterno retorno lá, como bem no início tinha uma planta no negativo, agora também aqui tem uma planta no negativo. E eu gosto da forma como ficou. Isso é nanquim, tá? Tipo, então eu pesei no nanquim, usei nanquim pra caramba aqui, pintei, coloquei e tal, e ficou ótimo. A folha ficou viva e tal. Eu gostei bastante, assim. E aí aqui a Elisa, uma prima da Nana, veio aí, a gente foi comer sorvete enquanto ela tava lá comendo e falando, né? Uma criança pequena, né? E adora falar e conversar, conversadeira. Fiquei lá desenhando, pintando, né? Aquarelando, na verdade. E aí saiu essa aquarelinha aqui. Eu gosto bastante. Tenho dificuldade com as cores, tá? Ficou meio escura, sujona, mas acho que isso é legal, assim. Eu acabo... Algumas coisas que eu faço ficam... Eu gosto de algumas delas, apesar de que no contexto geral não fica um desenho super bonito, chamativo, não vou vender isso aqui nem nada. Mas, de novo, né? É um registro do momento que a gente tá vivendo ali e tal, né? Aqui é o Tio Patinhas, desenho de dormir. Um Tio Patinhas totalmente troncho ali, mas é um personagem que eu gosto muito. Aqui algumas tentativas com uma caneta ali, uma posca azul que eu tenho, que fica um traço bonito, assim. Não sei... Apesar do meu minúsculo dedo que a solicita, não sei por que eu escrevi isso, mas tudo bem. E pra fechar... Ah, não, tem aqui uma pessoa tocando trombone, eu gosto muito desse desenho também. Eu acho que eu copiei esse desenho, tipo, o estilo de desenho de alguém, de algum artista no Instagram, assim. Mas acabou que eu gosto dele, da forma como ele ficou, da forma como eu resolvi algumas coisas. As próprias mãos, assim, elas são meio monstruosas, mas eu achei elas bonitas. Aqui eu não gosto tanto dessa manga, mas essa parte específica aqui eu gosto, assim. Isso aqui, o terno dele também acho que foi legal. Deixa eu ver... E o último desenho é uma aquarelinha, tava indo para Curitiba esse mês. Em julho eu fui para Curitiba participar de um evento de Urban Sketching e acabei fazendo esse registro lá no aeroporto, um pouco antes de partir. Gosto bastante dele também. Foi resolvido algumas coisas... Claro, ele poderia ser muito melhor, ele poderia ser mais bem feito, com mais paciência, muita coisa assim, mas é um registro rápido que eu fiz lá, rápido, 20 minutos, sei lá, olhando, desenhando, rascunhando e tal. E enquanto, né, a gente espera o voo acontecer, espera as filas acontecerem, e ao invés de entrar na fila, eu fico desenhando lá. Então é isso. Vocês podem ver aqui, esse acaba, né? Isso aqui é um desenho, são desenhos... Esse aqui acho que é o meu desenho preferido de gato que eu tenho, é o Dramin. E eu fiz em outro caderno e acabei usando ele para imprimir aqui. Então esse foi a tour nesse sketchbook aqui, o segundo sketchbook que eu faço em 2025. Já vou inaugurar um terceiro agora. E eu acho que... Para fechar, né, de novo, acho que repetindo, tentem se libertar um pouco. Se tu tem dificuldade de desenhar, se tu acha que teus desenhos são ruins, se tu tá sempre esperando a imagem perfeita, o momento perfeito, o material ideal, tudo ideal, isso só te prejudica no desenho.
Espero que isso seja um certo exemplo, assim, porque depois que eu comecei a fazer isso aqui, eu já passei por essa fase também, eu passei 10 anos nessa fase, que eu parei totalmente de desenhar, porque eu precisava muito, eu ficava me comparando muito com as outras pessoas, ficava me comparando meus desenhos, nunca achava que eu não tinha dinheiro suficiente para os materiais bons, porque daí com aquele material eu ia começar a desenhar e tudo mais, e isso sempre foi um erro. Eu acho que a partir do momento que a gente se dá conta que a arte que a gente gera, o nosso sketchbook não precisa ser perfeito e que todo desenho ele é uma representação daquilo que a gente está vivendo naquele momento ali, é mais importante do que o resultado final. Se eu não mostrasse para ninguém esse sketch aqui, eu já seria muito feliz, assim, porque ele faz total sentido para mim. Talvez ele não faça nenhum sentido para as pessoas, mas para mim ele faz um sentido muito importante, porque ele me lembra de diversos momentos que eu vivi nesses últimos meses, tá? Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não dessa jornada aqui, como é que vocês usam o sketchbook de vocês e como vocês lidam com essa ideia, com essa pressão que a gente tem, pressão estética, né? Não só estética, mas essa pressão dos algoritmos para que a gente transforme os nossos sketchbooks em coisas perfeitas e maravilhosas, o que é uma grande mentira. Tá certo? Então tá. Um abraço. E, por favor, me sigam no Instagram, no Threads, que são as 2 vezes que eu mais utilizo. E se vocês gostam do meu trabalho, acham que apoiar um artista independente, por favor, entrem no apoia.se/umspredinhos. R$2 já me ajuda bastante pra caramba. E aí eu posso continuar fazendo esses vídeos, a desenhar predinhos, contar histórias e tudo mais que eu adoro fazer e espero que vocês também gostem. Tá certo? Grande abraço, beijo.